Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de sexta-feira, né? Hoje, dia 31/10/2025. Essa é a nossa terceira mensagem do dia, mais uma conversa aqui com vocês. Peço que vocês curtam o vídeo aqui no canal, se inscrevam, clube de membros, botão assinar e aqui em cima, irmão e irmã que deseja abençoar o ministério, vai aparecer as informações. Mais uma conversa. Hoje é a nossa terceira mensagem do dia, né? Nessa noite de sexta. E a gente passa por dificuldades, né? Todo mundo passa, mas tem algumas lutas que elas vão além estão acima da média, né? A gente pode dizer assim, são lutas bem difíceis mesmo, assim, são provações que mudam a nossa vida, né? Vou falar que a realidade tem provações que a gente se conhece, se entende antes dessa provação e depois. A nossa vida era uma antes e se tornou outra depois. Eu passei por um processo muito difícil, né, em 2018, e sei bem como que funciona, né? Sei bem como que é isso, né? A dissolução de uma família sempre é uma coisa muito pesada, muito complicada. E nesses momentos, irmãos, a gente tem que realmente ir além. E eu acho que o que me salvou, o que foi para mim por isso que a palavra fala, né, que o Senhor ele é um abrigo no dia da angústia, é uma fortaleza para aqueles que o buscam. Foi exatamente essa sensação que eu tive, sabe? É como se eu estivesse no meio de uma tempestade imensa, num campo aberto, com raios, tempestades e assim, o mal me cercando de tudo que é lado. Parecia que era isso. De repente eu avistei uma fortaleza no meio do nada. E eu entrei nessa fortaleza, me abriguei lá, era quentinho, tinha comida, tinha uma lareira e tinha tudo ali que eu precisava. Então o Senhor é como se fosse uma fortaleza no dia da angústia. Então, o que para mim o grande diferencial, no pior momento da minha vida, foi a minha oração da madrugada. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, né? Ali era o meu encontro com Deus. É claro que madrugada também não precisa ser 3 horas, comigo foi 3 horas da manhã, o horário que eu tinha, mas eu sei que alguns irmãos não têm essa disponibilidade, né? Que acordam muito cedo para ir para o trabalho, né? E não tem essa disponibilidade. Outros trabalham de madrugada. Então, a madrugada ela começa meia-noite. Então, ali era o meu ponto de encontro. Ali eu recarregava as minhas forças espirituais. Ali eu tinha condições, sabe? Ali eu encontrei um amigo. No pior momento da minha vida, eu encontrei ali o Senhor. Ali o Senhor como meu amigo. Não era mais o meu Deus, era o meu amigo, sabe? Não era mais o meu Salvador tão somente, né? Dá para dizer tão somente, vocês estão entendendo. O Senhor passou a sair da conotação de Deus, de Senhor, e foi para a conotação de meu pai, de meu amigo, de meu melhor amigo. Então assim, e mudou minha vida. Mudou minha vida porque quando nós nos conectamos com Deus assim, eu digo com qualidade, né? Não é o tempo de oração, não é quanto tempo que eu vou ficar orando, a madrugada toda orando, acordado, não é isso. A relação nossa com Deus não é de quantidade, é de qualidade. Então, eu sabia que quando tudo dava errado, e quando tudo dava certo também, eu tinha um encontro, sabe? Eu tinha um horário marcado com Deus, é como se fosse uma consulta, né? Isso me trazia muita tranquilidade, isso me trazia muita paz, né? Durante esse período, porque eu digo trazia, eu ainda continuo orando na madrugada, mas eu não estou vivendo o momento que eu vivi. Eu saí daquele momento faz anos, alguns anos. Então, se você está passando por um momento assim, muito extremo, de muita dificuldade, de muita angústia, sabe? Eu digo para você, existe da parte do Senhor um escape. Existe da parte do Senhor um socorro, uma fortaleza. Porque se você clamar ao Senhor e você orar, e você criar aquele ambiente ali, não é o clamor do desespero. O clamor do desespero é um só, né? A pessoa vai lá e clama uma vez só, clama uma única vez e não clama mais. É o clamor constante, é você criar um hábito. Eu acho que assim como a gente gera hábito de correr, de caminhar, de ir para academia, de comer coisas melhores, né? São tudo hábitos. Nós também temos que criar o hábito de falar com Deus. O hábito de, mais do que falar, irmãos, eu diria você criar ali um momento teu com Deus, sabe?
momento com Deus. Eu sei que alguns têm esse momento no período da manhã. Ó, Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É isso aqui, irmãos, sabe? É isso aqui. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos. O Senhor está te sustentando. Quando você entra nesse ambiente, você fica acima das nuvens, você está caminhando altaneiramente, como diz Abacuque, né? No final do livro de Abacuque, ele diz: o Senhor faz dos meus pés como os pés da corça, me faz andar altaneiramente, ou em lugares altos, né? É isso, você está acima do problema, você está acima da luta, da angústia, da aflição disso que você está passando. Não é que você não viva mais, você vive, você está ainda vivendo a crise, o caos, só que você não está mais sendo, sabe, consumido por isso. Então eu acho que isso para mim foi o grande diferencial. E a gente entende, né, que o Senhor de fato é o nosso tesouro, que Ele de fato é o nosso amigo, que Ele de fato é quem precisamos. E aí a gente não recorre mais ao homem, a gente não recorre mais a pessoas que não podem nos ajudar. Por mais que queiram, né? Que quando a gente está passando pela dificuldade, a gente vai para tudo que é lado. Me ajuda, fala comigo, aí liga, quer mandar mensagem, todo mundo corre nessa hora, né? As pessoas se esquivam, as pessoas somem, né? Os amigos, realmente aí a gente vê quem é amigo e quem não é. Normalmente a maioria não é. Mas o Senhor nos socorre. Então você tem no Senhor um amigo para esse momento de crise. Você tem no Senhor um socorro para esse momento de dificuldade. É o refúgio e fortaleza. Um refúgio é o quê? É um lugar seguro no meio do desespero. Quando tudo está sendo destruído, o refúgio é um lugar seguro. A fortaleza é um lugar seguro também. É um lugar impenetrável, é uma fortaleza. É um lugar fortalecido. E é o lugar ideal para quem está fraco. É o lugar ideal para quem está cansado. É o lugar ideal para quem está abatido. É o lugar ideal para quem não tem forças para continuar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Não é o socorro ausente. Tem gente que é o socorro ausente. Não, eu vou aí na tua casa amanhã. Não vai. Não, olha, eu vou te mandar mensagem. Daqui a pouco eu falo contigo. Aí não manda, não fala. Estou contigo, ó, na luta eu vou estar contigo. A pessoa some. É o socorro bem ausente. Deus não, Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Tome posse dessa palavra, minha irmã, meu irmão, nessa noite de sexta-feira. Guarda no teu coração, você tem o teu melhor amigo no pior momento, tá bom? Pai, Senhor,